Se a pessoa não cuida do fígado, ela vai desenvolver diabetes. Seja super bem-vindo ao meu canal de Iridologia com Bem-Estar. E nessa aula eu vou te ajudar a você ter a vida que você deseja, se prevenindo de doenças só com uma foto do seu olho. Curioso isso, né? Mas como que uma foto do olho pode te ajudar? Fica comigo aqui até o final que eu vou te ajudar nisso, tá? Para você que está aí do outro lado, eu sou a Priscila Capelin, eu sou iridologista e eu ajudo as pessoas a prevenirem doenças já tem um tempo e eu vou te ajudar aqui nessa aula para que você possa ter a vida que você deseja. O tema da nossa aula é isso daqui, o que nunca te contaram sobre diabetes. Hoje a gente vai falar tudo sobre isso e antes de a gente iniciar, eu vou pedir uma ajudinha de você, porque aqui o canal do YouTube entende algumas coisas. Quando o vídeo é importante, ele entende que você vai dar um like e você vai se inscrever no canal. Então, se você não fez isso, deixa um likezinho, se inscreve no canal, para que eu consiga ajudar mais pessoas a distribuir esse conhecimento, tá? E você consiga me ajudar nisso, tá bom? Vamos fazer essa troca? Se o vídeo fizer sentido para você, você vai deixar o seu like aqui e você vai se inscrever no canal, que aí você me ajuda a ajudar outras pessoas, tá bom? Não se esqueça de fazer isso, isso é muito importante. Vamos ao tema da nossa aula? O que nunca te contaram sobre diabetes? Primeiro que é importante você saber aí do outro lado a importância da diabetes, né? É importante você saber o nosso país. A gente está aqui no Brasil, né? E o Brasil ele é o quinto país de maior índice de diabetes no mundo. Imagina, o Brasil é o quinto maior no mundo. Por que é importante você saber aí do outro lado? Porque tem uma estatística no nosso país. Nosso país tem uma estatística de que diz assim, ó, que uma a cada 10 pessoas vão desenvolver diabetes até 80 anos de vida. Pior ainda, 10% da população do Brasil já tem diabetes ou vai ter diabetes até 80 anos de vida. Então a gente não quer ser isso e nem as pessoas que a gente ama e nem as pessoas que a gente atende, a gente quer que essas pessoas passem por isso, né? Então por isso que é de extrema importância você saber o que nunca te contaram sobre diabetes. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante você saber aí do outro lado é o que de fato é diabetes. Muitas pessoas falam assim, Pri, ó, quando a gente coloca lá no Google, fala que é resistência insulínica. Ou é o excesso ou é a falta da insulina. Mas será que é isso mesmo? Será que é só isso? Não, não é só isso. E é por isso que nesse vídeo o tema é esse. O que nunca te contaram sobre diabetes? É exatamente isso. Então, o que nunca te falaram da diabetes? É que a diabetes, ela é uma doença da falta do prazer. Já ouviu falar sobre isso? Tem gente que vai falar assim, ó, a diabetes é falta de açúcar, a diabetes é falta de glicose, a diabetes é quando você come exageradamente carboidrato, açúcar, e aí acontece aí alguma coisa no seu corpo que dá diabetes. Não é só isso. Não é só isso. A diabetes ela é realmente a doença da falta de prazer. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente entende que uma pessoa que tem diabetes, ela não sente prazer na vida, acontece algumas coisas no organismo dessa pessoa. E acontece coisas de modo profundo mesmo. Ó, uma coisa que é importante você saber aí do outro lado é assim, a diabetes ela acontece dentro de um órgão chamado pâncreas. Ela realmente acontece dentro do pâncreas. Então, para você poder entender aí do outro lado, eu vou te ajudar, tá? Eu vou usar essa luzinha que eu tenho aqui, tá? E ela vai me auxiliar aqui. Vou apagar aqui, ela vai ser realmente o meu auxílio para eu poder ajudar vocês, tá? Imagina assim, ó, a gente depende de alguns órgãos para a gente poder ficar bem. A gente depende desses órgãos. E um desses órgãos, para a gente poder ficar bem, de extrema importância, é o pâncreas, tá? Então, olha só, deixa eu ver se secou aqui. Então, olha só. Vou colocar PAN aqui, só para você saber, tá bom? Então, acompanha aí comigo. O pâncreas está aqui. Ele produz dois hormônios. Ele produz o número 1 e o número 2. Certo? Está acompanhando aí comigo aí do outro lado? Agora, olha só a clareza que eu quero te entregar disso. Ó. Ele produz dois hormônios, mas ele não trabalha sozinho. Esses dois hormônios realmente dependem de glicose. Depende do excesso ou a falta. Só que esses dois hormônios que estão aqui, eles causam prazer na vida. Eles causam a sensação da pessoa de ela ter esperança, de ela estar bem com ela, de ela estar satisfeita. Quando o pâncreas deixa de produzir esses dois hormônios,
Sabe o que acontece? Na diabetes. Esse é o primeiro ponto. Só que não é só isso. O pâncreas não trabalha sozinho, entende? Por isso que as pessoas dizem que a diabetes ela realmente é uma resistência insulínica ou é o exagero da glicose, da insulina no organismo. Por quê? Porque o pâncreas ele depende desses dois hormônios. São dois hormônios que o pâncreas produz, tá? Tá claro aí do outro lado? Acompanhe aqui comigo. Lembrando que se fizer sentido para vocês esse conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a ajudar outras pessoas, tá? Esse trabalho que o pâncreas faz, ele depende desses dois hormônios e esses dois hormônios causam essa sensação. Eles causam essa sensação, mas não é só isso. Ele depende de um outro órgão. Sabe qual é o outro órgão? Olha só, ele depende desse outro órgão aqui, ó. É o fígado. Ele depende. Se a pessoa não tem um fígado bom, ela vai ter, sim, diabetes até 80 anos. Tem muitas pessoas aí do outro lado que lutam contra esteatose hepática, gordura, né, que é a gordura no fígado, grau 1, 2 e 3, problemas hepáticos gravíssimos. Se a pessoa não cuida do fígado, ela vai desenvolver diabetes. Você sabia disso? Isso é o que nunca te contaram. Então, olha só, a diabetes, ela depende de dois órgãos saudáveis para ela não acontecer. Então, se eu quero me prevenir da diabetes, eu preciso ter o pâncreas e o fígado saudável. Se eu não tenho esse fígado saudável, eu tenho grandes chances do fígado falar assim, opa, peraí, eu não estou dando conta das coisas sozinho, deixa eu pedir ajuda do pâncreas. Aí o pâncreas vai, ele não consegue fazer o trabalho dele sozinho, o que acontece? Desenvolve ali a diabetes. Tá? Ficou claro aí do outro lado? É importante que isso tenha ficado claro para você me ajudar. Então, a gente vai fazer um combinado. Se não ficou claro, você vai deixar o seu comentário aqui no vídeo, porque eu mesmo vou ajudar você a entender, ou eu vou te dar um pouco mais de clareza. Combinado? Então, deixa o seu comentário aqui. Ah, eu consegui entender. Faz sentido, não faz sentido, tá bom? Outra coisa que é importante, ó. Já que a gente aprendeu aí que o pâncreas ele não trabalha sozinho, é interessante você entender, então, aí do outro lado, que a diabetes depende de dois órgãos. Eu preciso cuidar de pâncreas e fígado. Ela é causada por esses dois órgãos. Só que, quando a gente vai fazer um exame, lá a gente faz um exame de sangue, a gente vai ver a diabetes com base nessas estatísticas. Ali é uma estatística. Será que essa pessoa está chegando a pré-diabetes ou diabetes? Depende desses exames, realmente depende, mas não é só isso, tá? Você deve estar se perguntando aí do outro lado, mas Priscila, como que você chegou a essa conclusão? Eu não cheguei a essa conclusão sozinho, tá? Eu já tô na área terapêutica já tem muitos anos. E eu já atendo as pessoas há muitos anos. E eu também não atendo com qualquer terapia. Eu sou iridologista, é o que eu falei no começo do vídeo. E é através da foto do olho. A foto do olho a gente consegue saber tudo isso. Mas como isso acontece? Eu vou te ajudar a você entender sobre isso. Ó, eu tenho um protótipozinho aqui. Ó, tem um protótipozinho aqui que é de uma íris, tá vendo? E aí eu vou te mostrar como que funciona. A íris é toda essa região aqui, ó, coloridinha, tá? Mas olha só como que é. Ó, é legal você entender o olho. Essa formação desse olho é de extrema importância, ó. E eu vou abrir isso aqui para vocês, tá? Então, olha só. Tá aqui, eu vou tirar essa caixinha, ele desmonta, porque você precisa entender como que funciona o olho por dentro, tá bom? Ó, aqui, ó, vou tirar todas as partes do olho e você vai ver aqui dentro, ó. Anatomicamente, olha como funciona, ó. Tem todas essas terminações nervosas. Mas você percebe, olha só, vou segurar aqui. Você percebe que aqui tem duas cores, ó. Aqui, ó, tem uma cor. Pode no vídeo não aparecer, mas é uma cor de azul e uma cor vermelha. Esse fiozinho sai do olho e ele liga esse caminho dessa terminação nervosa. É uma terminação nervosa, tá? E ele faz todos os registros de todas essas cores aqui. Ah, cor de olho, tudo isso é esse fiozinho que faz aqui, ó. Tudo isso como funciona aqui dentro, ó. Uma vez que é assim, olha o que acontece. Sai do olho, liga essa estrutura. Depois que ligou essa estrutura, ela vai para cá, ó. E aí eu vou mostrar, ó. Então, olha só, tá aqui o bonequinho, certo? Então, ó, sai do olho, liga a estrutura. Liga qual estrutura? A coluna. E ela vai ligando todos os outros órgãos. Uma vez que liga todos os outros órgãos, ela vira um mapa, porque ela também volta, a informação também volta. A informação que está aqui volta para tudo, registra a nível cerebral e depois marca o olho. E marca onde? A íris. Foi assim que eu descobri isso.
Como que eu descobri que a diabetes, ela pode realmente acontecer tanto no pâncreas ou no fígado, nesses dois órgãos que eu comentei aqui com vocês, através da íris. As pessoas que têm um fígado frágil, elas podem sim desenvolver diabetes, mas as pessoas que vão ter pâncreas frágil também podem desenvolver diabetes. Aí que entra, ó. Aqui tá o olhinho, lembra disso, ó? E aqui tá toda essa marcação, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, para você poder ver, ó. Toda essa marcação. Então, cada marcação no olho importa. Mas, Pri, novamente, como você chegou a essa conclusão agora que eu entendi já do olho? Eu cheguei a essa conclusão vendo os olhos, analisando os olhos. Os olhos têm pelo menos 7 marcações. Essas 7 marcações dizem realmente aí do outro lado se a pessoa vai ter diabetes ou não. Por isso que é de extrema importância a gente entender aonde está a marcação do olho da pessoa. Isso importa demais. E aí, você que está aí do outro lado, se você não sabe disso, você perde a chance de ajudar o paciente a melhorar. Você perde, ó, vou te dar um exemplo, tá? Como eu atendo diversas pessoas, eu tenho aí mais de 80 pacientes por semana, né? E aí, uma dessas pacientes, eu vou citar um nome aqui, tá? Vou colocar os nomes foram mudados, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que a pessoa me deixou compartilhar a história dela. É o caso da dona Josefa, tá? O caso da dona Josefa, ela veio para mim com 72 anos. Atualmente ela está com 78, tá? Dona Josefa veio com 72 anos, a gente tirou uma foto do olho dela. Eu vi essas marcações tanto no pâncreas quanto no fígado, mas estava muito maior no fígado e ela não sabia por que ela estava sentindo, o que ela estava sentindo, e aí eu vi a marcação do olho, suplementei, a gente suplementou, né? No caso da dona Josefa, eu suplementei aí vitamina B6, que é excelente para diabetes, e suplementei cromo, que é excelente para o pâncreas, e também excelente na prevenção de diabetes. A gente, logo em seguida, já suplementamos outras coisas que ela precisava, tá? Depois de a gente suplementar isso de uma forma, em frequência, in natura, que ajudaria ela mais rápido a esse corpo metabolizar e esse corpo dar um resultado, ela veio para mim logo em 3 meses já sem marcações, tanto no fígado quanto no pâncreas. Então o olho realmente mudou, o olho mostrou a melhora dela. E o médico mesmo, quando avaliou o caso, falou assim: olha, a senhora realmente estava com uma tendência a ter pré-diabetes, e agora a gente fez a prevenção. Até perguntou para ela o que ela fez, e ela até falou que foi numa iridologista e que conseguiu ver isso. Então a gente conseguiu ver pelo olho da dona Josefa que não foi simplesmente um caso aleatório. Eu peguei diversos pacientes assim, que às vezes tinham marcação no pâncreas, mas não era só o pâncreas, era o fígado também, que era um indicador de que essa pessoa ia realmente ter diabetes. Por que que é importante a gente entender isso? Porque senão você perde a chance de ajudar alguém. Às vezes o paciente vai no seu consultório, o paciente, interagente, o cliente, ele chega até você pedindo ajuda e você fica perdido de como saber como que eu posso ajudar essa pessoa. Aonde está a origem do problema? Onde está a causa? Porque os sintomas, às vezes, são muito parecidos. Mas onde está a causa? Um exemplo, tá? Tem gente que tem dor de cabeça. Mas qual é a causa dessa dor de cabeça? Será que a dor de cabeça, essa enxaqueca vem da onde? É igual a diabetes. Agora vocês sabem, ó. A diabetes ela é causada por esses dois órgãos, tá? E é importante porque a gente ajuda o paciente a ficar melhor. A gente ajuda o paciente a ter a vida que ele quer. Isso é de extrema importância, tá? E saber de tudo isso ajuda você a ter clareza e autoridade do que você está falando. Porque você está vendo ali. Você está vendo, o olho não mente, o olho determina o que está acontecendo. É direto mesmo. E outra coisa, a gente ajuda também o paciente a não ficar perdido, gastando horrores de dinheiro, procurando ajuda por anos e a nem desenvolver uma doença. Ajuda ele a não desenvolver, ajuda ele a prevenir. Imagina você poder fazer isso para o seu paciente. Eu tive a felicidade aqui do outro lado de ajudar muitas pessoas a terem a prevenção disso. É claro que é o que eu falei no começo do vídeo, né? Tem a questão dessa prevenção e tem a questão também emocional dessa doença. Essa falta de prazer que essa pessoa adquire ao longo da vida, porque esses dois hormônios não produzem mais, gera uma dor nesse paciente que ele vai levar isso por anos. Então, isso pode causar uma falta de disposição, um cansaço. Imagina você sabendo isso do seu paciente. É por isso que essa profissão, ela tem meu coração, sabe? É por isso que a iridologia, ela foi assim, ó, tão assertiva. Por ela ser tão assertiva, ela me ajudou nisso. Agora, imagina você não sabendo disso. Você perde autoridade, perde dinheiro, perde a chance de ajudar alguém, perde a chance de você conseguir ajudar uma pessoa.
eu acho que isso não tem preço, você poder proporcionar para a pessoa o alívio que ela está tanto buscando, entende? E é por isso que é importante a gente saber disso. Outra coisa que eu vejo aqui, do outro lado, como profissional, é que onde as pessoas mais erram nisso? Eu vejo que as pessoas erram nisso ao identificar a diabetes como, assim, ó, a única coisa que você tem que fazer é evitar o açúcar. Não é só isso que a pessoa precisa fazer. A pessoa, assim, o corpo dela, ó, esses dois órgãos, eles geraram uma deficiência. Tudo que está doente, o que a gente entende aqui do outro lado, tá? Tudo que está doente é uma deficiência. Entende isso? A partir do momento que eu tenho uma deficiência, eu preciso ajudar esses dois órgãos a deixar de ser deficiente. Como que eu ajudo alguém a deixar de ser deficiente? Na prática, a gente ajuda fazendo fisioterapia, né? Se o caso dela tiver como fazer uma fisioterapia. Por assim dizer, como que a gente faz uma fisioterapia no fígado e no pâncreas? Se não dá para a gente poder movimentar isso a olho nu, né? A gente pode fazer isso com minerais e vitaminas frequenciais, em frequência, tá? São os famosos quânticos. Uma hora a gente fala disso, tá? Mas esses minerais e essas vitaminas, elas vão ajudar a pessoa a suprir essa deficiência, aumenta a energia desses dois órgãos. Uma vez aumentando a energia desses dois órgãos, a pessoa melhora. Ela melhora mesmo. É claro que eu deixo bem claro aqui, tá? Cada caso é um caso, nem tudo serve para todo mundo. A pessoa precisa ser avaliada. Se a sua íris ou se a íris do seu paciente, do seu interagente não foi avaliada, não tem como a gente ter certeza disso. Aqui é só uma explicação básica para você poder entender isso a fundo. Imagina você descobrir a falta de prazer do seu paciente. Imagina você descobrir o porquê que ele não dorme, o porquê que ele não consegue produzir o que ele está, o porquê que ele não consegue. O olho ele mostra a raiz. Ele mostra se é fígado, se é pâncreas, ele mostra o que precisa, tá? Por isso que é importante você entender isso. E não cometer mais esse erro, não cometer o erro de achar que a diabetes, ela é uma doença do açúcar, porque ela não é a doença do açúcar. Ela é a doença de quem tem falta de prazer. O diabético tem falta de prazer, sim, na vida. Ele não consegue mais desenvolver as coisas que ele precisa desenvolver na vida dele. E essa falta de prazer gera deficiência nesses órgãos. O contrário também acontece. Lembrando, cada caso é um caso, e aqui eu não receito nada, tá? Aqui a gente não receita. Aqui é só uma aula explicando para você aí do outro lado por que isso acontece, tá? Agora você deve estar se perguntando, Priscila, tá, entendi tudo isso, mas e agora? Por onde eu começo? Estou desesperada aqui do outro lado, porque ou eu quero me prevenir, ou eu quero prevenir meu interagente, meu paciente, ou a pessoa do qual eu amo. Vem uma foto do olho. Esse é o começo que você vai ter que ter. É o único jeito. A foto do olho, ela mostra o universo da pessoa, ela mostra tudo o que essa pessoa guarda, quais são as fragilidades dela, o que acontece lá dentro dela. Por isso que é de extrema importância. Se você não tem esse conhecimento, vai ficar difícil você fazer uma avaliação mais assertiva, tá? E é interessante, do outro lado, você saber a importância disso. Eu sou apaixonada mesmo. Quando eu descobri a origem, ficou mais fácil de eu entender o paciente, a pessoa que senta aqui do outro lado, para que a gente possa ajudar. Ficou claro isso aí para você? Se ficou, lembrando mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso vai ser muito importante para mim, para a gente poder compartilhar esse assunto aí com outros, tá? E aqui a gente vai encerrando a nossa aula, mas antes de encerrar, vamos fazer uma recapitulação? Ó, você aprendeu aqui o que nunca te contaram sobre a diabetes? Você aprendeu duas coisas. Primeiro, que a diabetes não acontece só no pâncreas, e ela acontece por causa também do fígado. Você aprendeu que por conta do pâncreas, por conta de não produzir essas duas coisinhas básicas que o pâncreas produz, essa pessoa tem falta de prazer. Então, é uma terceira coisa. Então, a doença, diabetes, ela pode ser sim uma doença emocional, por conta desses três aqui históricos, tá? Então, observe isso no seu paciente. Lembra que nem tudo serve para todo mundo, e nem tudo é emocional, nem tudo é físico. É muito importante você entender isso aí do outro lado, tá? E qual é o objetivo de eu te ensinar tudo isso? Eu aqui do outro lado, eu fiz um método. Eu fiz um método onde explico passo a passo para a pessoa de como que ela descobre tanto as marcações na íris, como ela descobre essa deficiência do paciente. E aí eu queria poder ajudar vocês com mais conhecimento, incentivando mesmo você aí do outro lado a colher esse conhecimento, se precisar anotar, anota, se precisar deixar sua dúvida, se você não conseguir entender do outro lado, divide aqui comigo o seu comentário que eu estou disposta aqui a te ajudar.
Aqui do outro lado, a ideia é compartilhar informação mesmo. Combinado? Olha, muito obrigada por você estar aqui comigo até o final. Lembrando, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu tô aqui para poder ajudar você. Conta comigo.